Olá, nós vamos falar hoje esse tema, semear e confiar na colheita. É um tema que faz parte da campanha da FEB de evangelização espírita, é uma campanha permanente, né? E para começar esse tema, a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Quando Jesus fala para nós que aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu pelo caminho e os pássaros vieram e comeram essas sementes. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes brotaram, mas logo que o sol apareceu, ele queimou essas sementes. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. E estes, crescendo, as abafaram. E elas também morreram. Mas, finalmente, uma outra parte dessas sementes caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Das 32 parábolas do Cristo, essa foi a única que ele explicou. E aí ele continua falando para nós que as sementes que caíram ao longo do caminho representam aquelas pessoas que escutam a palavra do reino e não lhes dá atenção. Vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. O primeiro ensinamento, então, dessa parábola é que os solos onde essas sementes serão lançadas somos nós, é o nosso coração. E essas sementes nada mais é do que os ensinamentos sobre Deus, o conhecimento sobre Deus. Então, essas primeiras sementes encontraram um coração de alguém que escutou, mas que permitiu aí que o espírito maligno arrancasse, comesse essa semente que foi semeada. O segundo solo pedregoso representam aquelas pessoas que escutam a palavra, a recebe com alegria no primeiro momento, mas como não tem raízes profundas, dura apenas algum tempo. O terceiro solo seriam aquelas pessoas que escutam a palavra, mas os cuidados deste século, as ilusões das riquezas, abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Mas nós temos aquelas pessoas em que a semente encontra boa terra, em seu coração. E aí aquela pessoa escuta a palavra, presta atenção e produz frutos. E a gente percebe, então, nessa parábola do Cristo, a importância que é o conhecer, o conhecimento. O que nós estamos fazendo com esses conhecimentos que a gente vai adquirindo. Só que existem outros momentos que Jesus também deixa clara a importância do conhecimento. Essa primeira fala foi o diálogo de Jesus com Nicodemos, que não entende quando Jesus fala para ele que é preciso, para ver o reino dos céus, é preciso nascer de novo. E Nicodemo não entende e Jesus questiona. Mas, se você é mestre em Israel e ignora essas coisas, ou seja, Nicodemos era muito inteligente, mas ele ignorava muitas coisas relacionadas ao Espírito. Em outro momento, quando Jesus nos diz que muito se pedirá a quem muito se houver dado, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, não deixe a sua luz escondida,
coloque ela à mostra para que todos vejam e se transformem e siga o exemplo, né? E que luz é essa? Quando Jesus fala logo depois que nós somos a luz do mundo. Nós vamos levar aquilo que somos e aquilo que sabemos, que conhecemos. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João. Então, o conhecimento da verdade, que é o conhecimento sobre Deus, é que vai nos libertar, né? E aí, a gente começa a entender a importância de todo o conhecimento, né? E o porquê que a gente está falando do conhecimento, para que a gente entenda que só através dele a gente vai se tornando melhor ao longo da nossa trajetória enquanto espírito. E Kardec faz uma pergunta muito interessante aos espíritos, na 619, que ele fala se a todos os homens Deus facultou o meio de conhecer a sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Mas os homens de bem e os que decidem investigá-la são os que a melhor compreendem. Todos a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Então, nesse momento, os espíritos respondem, nos mostram, nos explica que o evangelho, as parábolas, né, a Bíblia, é uma busca interior, é um mergulho dentro de nós mesmos. Por quê? E aí é lá na 621, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus e os espíritos respondem na consciência, então é um mergulho em algo que já está dentro de nós, que foi grafado em nossa consciência quando fomos criados simples e ignorantes. Mas a gente precisa ter essa decisão de investigar essas leis para compreendê-la, porque às vezes a gente só conhece. Então, a compreensão, ela também perpassa pela questão de sermos bons, né? E aí, lá na 621, Kardec questiona, mas tá, então se a gente traz na nossa consciência a lei de Deus, por que a gente precisa que ela seja revelada? E os espíritos respondem que nós as esquecemos e desprezamos essas leis. E aí, Deus quis que elas fossem lembradas. Haroldo tem uma fala muito interessante numa das suas palestras, em que ele fala que quando a gente quer lembrar alguma coisa, a gente coloca aviso na geladeira, no papelzinho, né? Eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele compromisso. E aí ele vai falando que a Bíblia, né, os livros, as escrituras, é apenas um lembrete para despertar aquilo que já está dentro de nós, esquecido ou menosprezado. E aí, mais uma vez, a importância de buscarmos esse conhecimento. E aí a gente lembra de uma fala que tem lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala que para sermos um médico na Terra, a gente precisa de muita dedicação. E que como a gente quer conhecer a ciência do infinito, que é a doutrina espírita, em alguns instantes, em alguns minutos, sem a dedicação necessária que essa ciência exige. Tá lá, na introdução do Livro dos Espíritos, esse alerta para nós. E se a gente for voltar um pouquinho na história, a gente lembra que Paulo de Tarso, após o seu encontro com Cristo, na porta de Damasco, ele fica 3 anos estudando e se preparando para a nova caminhada que ele faria depois, para a sua peregrinação, em várias cidades que ele passou. Então, olha a importância da dedicação. Mas aí, meus irmãos, onde a gente pode buscar esse conhecimento, né? Através dos livros, onde a gente pode lembrar, né, o que já está lá dentro de nós? Através dos estudos,
através das leituras, mas a casa espírita surge como um local de oportunidade para buscarmos esse conhecimento, através dos seus estudos, dos seus grupos de estudos, das suas palestras e através da evangelização. E aí esse cartaz é o cartaz da FEB, que a FEB usa para a sua campanha permanente, quando fala da evangelização espírita. E aí o nosso tema, semear é confiar na colheita. E aí quando Francisco Thyssen fala para nós que hoje é a oportunidade ditosa para depositar de sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Então, hoje é essa oportunidade que a gente tem. Coopere com Jesus, participe dessa semeadura. E o que é a evangelização? Nada mais é que um espaço de estudos voltados para a criança, para a juventude, estudos apropriados para aquela idade, com metodologias e estratégias voltadas para aquela idade, como forma de despertar esse espírito nessa trajetória, para que esse espírito possa ter condições de vivenciar esses ensinamentos, né? E aí a importância desse processo. E os espíritos falam para nós, nos lembram que a doutrina espírita chegou através de duas médiuns de 12 e 18 anos. Chico começou a psicografar aos 12 anos. Leopoldo Machado, junto com Petitinga, sai em caravana, incentivando a criação de mocidades espíritas e de evangelização infantil quando ele contava 23 anos. Kardec, aos 11 anos, vai para a Suíça estudar com Pestalozzi, e ele também acreditava na importância do amor no processo educativo, e aos 18 deixa um legado de obras voltadas para a educação. Ou seja, espíritos que não tiveram medo do seu papel, do seu compromisso. E muitas das vezes a gente percebe pessoas fugindo desse trabalho de evangelização, por ainda não perceberem a grandiosidade dele, O quanto é difícil, às vezes, a gente conseguir pessoas que queiram fazer parte desse trabalho de evangelização. E depois que entram e que conhecem, nunca mais saem, De tão bom que é esse trabalho, de tão grandioso que é esse trabalho. Lá na pergunta 685, Kardec pergunta aos espíritos se o homem tem direito, a repousar na velhice. E os espíritos dizem que sim, que de acordo com suas forças, ele trabalha, e quando não tem mais condições de trabalhar, ele repousa. E aí, Kardec continua perguntando, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E aí os espíritos respondem que o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esta família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. E aí tem todo um comentário de Kardec em que ele vai falar que a ciência econômica procura um remédio, para esses trabalhos, para esses problemas, de pessoas que não podem mais trabalhar e muitas das vezes ficam jogadas, pela sociedade, que o remédio para isso seria o equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, ele só vai ocorrer se tivermos um elemento, e esse elemento é a educação. E aí é quando Kardec fala da educação moral. E aí ele deixa claro que ele não está falando da educação moral pelos livros, mas a educação
como a arte de formar caracteres, de incutir hábitos. E aí ele termina, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. E olha, a última fala dele, que se a gente considerasse a aluvião de espírito que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Ou seja, a desordem e a imprevidência são as chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. E essa educação moral. E que esse é o ponto de partida para o bem-estar. Então, olha que importante, né, o quanto é importante a evangelização nesse processo de educação moral. E aí, meus irmãos, a gente se questiona, né? O porquê que é tão importante essa evangelização desde a infância. E aqui, a gente não está falando da infância 2 aninhos, a gente está falando da infância desde a gravidez. Porque a gente sabe o quão importante para aquele espírito que está ali naquele processo de gestação, se sentir protegido, sentir que ele está vindo para uma família que vai encaminhá-lo para o bem. Né? E aí a importância da mãe se manter sempre em prece, em equilíbrio, né? A importância do passe magnético nesse período também. E desde o bebê, a evangelização, né? Desde o bebê. E a gente sabe que já temos muitas coisas escritas de excelente qualidade sobre a evangelização de bebê, mostrando para nós a importância que faz para aquele espírito. Porque quem são essas crianças? Kardec pergunta, na pergunta 383, qual a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem que, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E aí, o questionamento: como auxiliar o adiantamento desse espírito? A missão é aqueles incumbidos de educá-los. E aí, a evangelização espírita entra como um auxílio aos pais. Como diz Amélia Rodrigues, evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como uma bênção de alta magnitude. Aproximar o Cristo do solo infantil. E muitas das vezes caímos no equívoco de achar que, como pais, nós já somos capazes disso. E a gente esquece que somos imperfeitos, que as crianças veem o tempo inteiro as nossas atitudes. No momento, nos encontros de evangelização, a criança vai tendo acesso a histórias, a contos sobre Jesus. E nesses momentos, ela vai acessando informações que ela já traz enquanto espírito imortal, numa linguagem apropriada para ela. Quantas músicas tocam o coração dessas crianças, quantas músicas da evangelização, e ficam ali grafadas, né, na sua consciência. E aí a gente vai entendendo a importância. Porque a gente sabe a importância da educação intelectual dos nossos filhos. E a gente não abre mão deles irem para a escola, deles fazerem o curso de inglês, deles participarem das atividades esportivas. E a gente não os deixa faltar.
Mas com a evangelização, muitas vezes a gente negligencia. E a gente abre mão por conta de uma festa, de um aniversário, de uma atividade de família. E quando a gente vê, essa criança está distante da evangelização. Que toma apenas 1 hora e meia por semana dessa criança. E a gente ainda não valoriza esse momento de evangelização como a gente valoriza os momentos da educação intelectual dos nossos filhos. Mas os espíritos vêm nos alertando. E aí a importância da gente refletir sobre essas orientações. Lá no livro que é Espiritismo, os espíritos trazem para nós que o espiritismo vem nos trazer o conhecimento da natureza, origem e destino do espírito, assim como a nossa relação com o mundo espiritual, né? A relação do mundo corporal com o mundo espiritual. E essa informação faz a gente entender o porquê dos acontecimentos, o porquê que eu tô aqui, o porquê do sofrimento, o porquê que eu tô nessa família, o porquê que eu tenho dificuldade, o porquê que eu sou diferente do outro. Essas informações o Espiritismo traz. E como é importante elas desde a nossa infância. E aí, se muitos de nós que não fomos evangelizados pararmos para analisar o quanto a nossa vida seria menos penosa, menos dolorida, se tivéssemos contato com esses conhecimentos antes. E aqueles que foram evangelizados lembrarem e refletirem o que seria de nós se não tivéssemos tido acesso a esse conhecimento desde a nossa infância? Será que seríamos espíritas hoje? Né? Será que estaríamos aqui hoje enquanto espíritas? Ou estaríamos desolados, perdidos, na dúvida sobre tudo que está acontecendo no mundo? E aí a gente vai fazendo essas reflexões para lembrar dessa importância, né? Da importância do conhecimento espírita, né? E a importância da evangelização. E aí a gente chega nos nossos jovens, né? Quem são esses jovens? Os jovens são espíritos numa fase de desenvolvimento, né? E numa fase de definições profissionais, de escolhas. É um momento em que ele vai refletindo sobre a sua vida e vai alinhando os objetivos dessa encarnação, nesse período da juventude, da adolescência. E aí a Amélia Rodrigues faz um alerta para nós. Ela fala que a criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado e o adulto a seara de produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Que campo fecundado vai ser esse jovem? E que produção ele vai dar na fase adulta? E aí a gente vai percebendo a importância desses conhecimentos. E lá na pergunta 385, Kardec questiona os espíritos do que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. O espírito se modifica? Então, quando ele passa pela fase da adolescência e vai chegar na fase adulta, é nítido a mudança de caráter. E o que acontece nesse momento? E os espíritos respondem. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. É o momento dele retomar a natureza que lhe é própria. E se ele não teve o acesso a esses conhecimentos, se nós não aproximamos esse jovem de Cristo na fase da adolescência, que contribuição trouxemos para esse caráter? Para essa fase em que ele vem à tona todo o seu passado enquanto espírito imortal? Que discernimento ele vai fazer? Que escolha entre bem e mal ele vai fazer se nós não trouxemos isso para ele na fase importante?
com a ideia de que uma hora ele escolhe. E a gente sabe que não é assim, porque o mundo, as ilusões do mundo, como a gente viu na parábola do semeador, as paixões, as sensações, elas são muito atrativas. E muitas das vezes o mundo atrai esse jovem. E aí é o que a gente percebe na casa espírita. Esse jovem retornando para casa na fase adulta, cheio de conflitos. E na grande maioria das vezes, retornando através da dor e do sofrimento. Eu tenho certeza que não é isso que a gente deseja para um filho, para um sobrinho, para um jovem ou criança que convive conosco. Porque quando eles retornam pelo sofrimento, a gente sofre junto, a gente chora junto, independente da idade. Ou os pais não sofrem, né? Quando o filho, mesmo depois de adulto, mesmo depois de não morar mais com eles, está passando por um sofrimento, por alguma decepção. A gente sofre juntos, né? E um sofrimento que poderia ser minimizado, ou um sofrimento que poderia ser melhor, ou em que aquele adulto poderia passar de uma forma melhor se ele tivesse contato com essa doutrina tão consoladora, né? Antes, no momento certo. E Bezerra de Menezes, em uma palestra que Divaldo estava fazendo, ele questiona o Divaldo sobre o futuro do jovem no movimento espírita. E aí Divaldo começa a responder, e num determinado momento já não era mais Divaldo, e sim Bezerra. E aí Bezerra tem uma fala muito interessante, que ele vai falar o seguinte: diga que eles não são a esperança, eles são a realidade do amanhã. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vê o jovem como futuro, né? Como essa realidade do amanhã, mas a gente não cuida do presente. A gente precisa cuidar dele agora, no presente. Diga que os mentores confiam neles na condição de construtores da humanidade do futuro. Eles são o alicerce da sociedade infinitamente feliz. E continuando nessa mesma palestra, e é bem bonita essa fala que o Bezerra tem direcionada aos jovens, ele fala que os jovens eles estão preparados com informações para construir um mundo melhor. E que amadurecidos no bem são a árvore frondosa que deve dar abrigo, lenho, flores e frutos em favor do porvir. Olha, meus irmãos, a visão que a espiritualidade tem do jovem. E muitas das vezes a gente não vê o jovem dessa forma. Então a gente precisa melhorar o nosso olhar para o jovem. A gente precisa preparar esse jovem para ser esses construtores da humanidade do futuro. E somente com a educação moral nós vamos conseguir isso. Né? Não existe outra forma, segundo os espíritos. E aí a gente reflete sobre o papel da família nesse processo todo. E também faz parte dessa campanha, né, falar para os pais e familiares. E aqui tem um comentário, tem uma resposta do Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E aí ele fala que além de levarmos os nossos filhos à evangelização, a gente precisa participar das atividades e estudos oferecidos pela nossa casa. Porque não adianta deixarmos essa criança e esse jovem e também não acompanharmos e não frequentarmos e não estarmos com eles. Santo Agostinho, ele tem um puxão de orelha, né, que ele nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, né, sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Ele fala para nós, para que a gente lembre, né? Lembrai-vos, lembre-se de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho
confiado à vossa guarda? Será que estamos preparados para responder esta pergunta, meus irmãos? A gente precisa pensar. Porque nossos filhos, nossos sobrinhos, aquelas crianças e aqueles jovens que convivem conosco, foi-nos confiado. Eles não são nossos. E o que fizemos com eles? Que auxílios nós demos a eles nessa encarnação? E aí a importância de encaminharmos, né? E eles ainda, e ainda Santo Agostinho fala para nós que a gente precisa compreender que quando a gente produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor para aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. E aí a gente tem uma informação muito interessante no Mensageiros, no capítulo 12 do Mensageiros. Eu deixei marcadinho aqui. Quando o André Luiz, ele visita uma dependência do Ministério do Esclarecimento e ele é informado que ali naquele local ele encontraria enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos centros de preparação à paternidade. Grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Então, a gente imagina esses pavilhões no plano espiritual, de mães e pais que fracassaram. Mas o quão Deus é maravilhoso, né? E que nos dá novas oportunidades, porque quando ele coloca aqui que essas mães e pais se encontram lá a fim de reconstituir energias e caminhos, ou seja, repensar como será a sua próxima encarnação, a sua próxima oportunidade como pai e como mãe, para não falir novamente, para não falhar. Então, olha que importância que é, né, meus irmãos, a gente refletir sobre o nosso papel aqui, enquanto tutores dessas crianças e desses jovens, né? Que árvore frondosa é essa que a gente quer que esses jovens se tornem, como dizem os espíritos? E mais um puxãozinho de orelha da Joana agora. Se todavia os teus filhos estiverem ainda sobre a tua tutela, não creiais na validade do conceito de deixá-los ir sem religião, sem Deus. Como lhes dás agasalho e pão, medicamento e instrução, vestuário e moedas, oferta-lhes igualmente o alimento espiritual, semeando no solo dos seus espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais tarde se transformarão na única fortuna de que disporão ante o inevitável trânsito para o país do além-túmulo. Joana de Ângeles, no livro Celeiros de Bênçãos. Ela traz para nós que a única fortuna que esses espíritos levarão quando retornarem ao plano espiritual é o alimento espiritual. E aí a gente precisa se questionar. Nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens não trazem manual. Eles não trazem escrito as suas tendências, as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias. E nem o dia que eles retornarão ao plano espiritual. Se eles retornarem hoje, meus irmãos, conforme nós estamos tendo, né, tantos desencarnes por conta dessa pandemia e muitas crianças e jovens também retornando à pátria espiritual. E se essas crianças e esses jovens foram um dos nossos? Que alimento eles estão levando para lá?
Porque o alimento material, a instrução, serve para o desenvolvimento intelectual do espírito, mas sem o desenvolvimento moral, essa instrução não servirá de nada. Então a gente precisa ter muita atenção a esse trabalho de evangelização. Porque o que a gente espera ao retornarmos dessa pandemia é encontrarmos as nossas salas de evangelização lotadas de crianças e de jovens. Porque quando andamos pela cidade, nós vemos universidades cheias de jovens, bares, restaurantes, clubes, shoppings, com muitos jovens. Mas nós não encontramos essa quantidade de jovens na casa espírita. Existem casas espíritas na nossa região que nem têm juventude, porque os jovens não chegam à casa espírita. Quantas evangelizações infantis vazias! E é importante fazermos um parênteses que não estamos preocupados com a quantidade, mas estamos preocupados com onde estão, né? Onde se encontram essas crianças e esses jovens. Porque nesses momentos de dificuldades, como o momento que estamos passando agora de pandemia, o conhecimento espírita faz muita diferença para essas crianças, para esses jovens e para nós adultos. E muitas das vezes essas crianças e esses jovens nos dão grandes lições de fé, de esperança, de perseverança. Ao passo que também encontramos jovens nesse momento depressivos em suas casas e pais desesperados sem saber o que fazer. Porque é um momento em que as fugas do mundo, que o mundo traz para esses jovens, as ilusões ficaram lá fora. E aí, dentro da nossa casa, esse jovem grita por ajuda, por auxílio. E quando retornarmos, então, que a gente possa repensar e ter um olhar diferente para a evangelização. A gente entende, né? É muito compreensível aquele adulto que não passou pelo processo de evangelização não entender a importância. E aí, a importância desse estudo, né? E aí eu oriento que esses pais que ainda não entenderam, por não terem vivenciado isso na sua infância e na sua juventude, que pensem no hoje. O quanto a doutrina espírita contribui para a nossa vida hoje. Então, se ela já contribui hoje, imagina se nós tivéssemos tido acesso a ela na nossa fase da infância e da juventude. Quantos desafios teríamos passado de uma forma mais leve, ou com mais fé e mais coragem? Porque aí a gente vai conseguir entender a importância do contato com esse conhecimento antes. E aí a gente tem no Evangelho, né, o capítulo que fala sobre honrar vosso pai e vossa mãe, falando da importância dessa relação. A gente tem um livro maravilhoso da FEB, que traz várias mensagens dos espíritos falando sobre a importância da evangelização. Né? E agora me fugiu o nome do livro, gente. Enfim. Mas eu vou deixar depois no comentário do vídeo o livro. Então, que a gente possa pensar nisso. E para finalizar, a gente termina aqui, né, com essa mensagem da Amélia, que a tarefa da educação é de relevância, né? Porém, a de evangelização é de urgência salvadora. E aí, os espíritos, eles têm um olhar muito mais profundo, porque eles têm um olhar para o espírito. E por isso a Amélia traz como urgência salvadora, porque o contato com Cristo, com os ensinamentos de Deus, com as leis divinas, nos salva, meus irmãos. Os nossos irmãos evangélicos que usam muito, né, essa palavra de salvar, mas é isso, nos salva.
E para que a gente termine, eu vou deixar aqui algumas atividades que estão sendo realizadas nesse momento de pandemia pela nossa casa de forma virtual, através de plataformas como o Meet, como o Zoom, como o Jitsi, e aí cada grupo, né, tá usando uma plataforma diferente, e eu vou deixar rapidamente os horários aqui. Então, no sábado, a gente tem a evangelização desde o maternal até o GEPA, que é o grupo de pais, né? Então, de 2h30 às 3h30 é o maternal e jardim, de 3h30 a 4h30, o primeiro ao terceiro ciclo, de 4h30 às 18h, a juventude, de 17 às 18h30, o GEPA. Também temos o ESG, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, e o estudo aprofundado da doutrina espírita nas terças-feiras, de 19h30 às 21h. E o GEPA e o ESG, além da terça, na quinta também. O curso de evangelizadores na segunda, de 19h30 às 21h, e o estudo das obras de André Luiz, que está no Missionários da Luz, às sextas-feiras, de 19h30 às 21h, tá? Então, a gente tem aí todas essas oportunidades de estudo. E para a gente também não esquecer que o GEPA e o EG e o EAD são momentos, meus irmãos, de evangelização dos adultos, né? E são momentos riquíssimos, de muita troca. É muito interessante, né? Esses momentos de estudo. E também temos algumas atividades virtuais, né? Como as palestras de sábado e de segunda disponível no YouTube e no Facebook, o estudo do livro Reforma Íntima, né? Não, desculpa, gente. O estudo de Reforma Íntima, não, o livro não é Reforma Íntima, né? É o estudo realizado pela Kátia. O estudo da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, às sextas-feiras, de 19h30 às 21h, mas pelo WhatsApp. E aqui o contato da Márcia, que é responsável pelos estudos doutrinários, por essa parte doutrinária da casa. Então, aqueles que se sentirem vontade, né? E aqueles que se sentirem tocados por essas reflexões que nós trouxemos hoje acerca da evangelização da infância e da juventude, entre em contato com a Márcia, porque ela vai orientar direitinho, né? Como entrar, como obter o link, para que essas crianças possam participar, né? E mesmo agora, né? Podem ser aquelas crianças, aqueles jovens que não faziam parte do grupo de evangelização e começarem a fazer a partir de agora, né? Vai ser um prazer recebê-los nos nossos momentos aí de encontros virtuais. E aí, meus irmãos, o que a gente deseja é que essas reflexões possam mudar um pouco o nosso olhar acerca desse trabalho tão grandioso, que é o trabalho de evangelização espírita. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, que possamos ter força, fé e coragem, né, diante as dificuldades, diante os desafios, que possamos ver nesses desafios a oportunidade de sermos melhores, que possamos aproveitar esses momentos em família para rever as nossas relações, para rever as relações com os nossos filhos, e que possamos, quando voltarmos, estarmos firmes nesse trabalho de evangelização. Fiquem com Deus e boa noite.